Vamos aproveitar ainda esse exemplo para discutir mais algumas questões aqui do programa. Eu vou voltar aqui para ver os diagramas e a gente viu, né, os diagramas aqui de força cortante, momento, por exemplo, dos carregamentos que nós definimos. Mas além dele, existe esse carregamento aqui que está chamado de self-weight, que seria o peso próprio, que nós não definimos. E esses valores que ficam disponíveis aqui, eles seriam os valores que são calculados automaticamente considerando o peso próprio do material que nós indicamos e a área da seção transversal. Então eu vou voltar aqui na definição do material. Eu tenho o material que eu criei concreto e eu não especifiquei nenhum peso próprio. Eu deixei o valor padrão dele, que é zero, né? Então, se eu quiser aqui considerar o valor do peso próprio, eu tenho que informar esse valor do peso próprio. Eu posso aqui novamente dar o nome do material e aqui eu tenho que redefinir os parâmetros. Então, o módulo cidade aqui 2 vezes 10 elevado à sétima. E no peso próprio eu tenho que dar o peso próprio com unidade de força por volume. Então, no caso, seria kilonewtons por metro cúbico. No caso do concreto, vamos lá, 2,5 E elevado a zero, ou 2,5, né, kilonewtons por metro cúbico. Não, está errado. É 25, né? 2 toneladas e meia por metro cúbico é 25 kilonewtons por metro cúbico. Então agora se eu vier aqui e mandar criar um material, ele vai falar que já tem um material com esse nome e ele quer modificar. Então sim, modifiquei o material. Então agora nós vemos que nós temos o peso específico. Além disso, eu tenho que vir na seção transversal, que aqui eu deixei o valor padrão, aqui ele está com o valor de 1, e essa minha seção não tem 1 metro quadrado. Então aqui eu vou voltar a colocar o nome da seção que eu já criei, para sobrescrever os dados que eu já tinha. Então aqui é 1.067 E a menos 3, para o momento de inércia a flexão. O momento de inércia a torção, nós vimos que não aparece torção nessa barra, eu vou deixar o valor padrão, por isso que eu não modifiquei no exemplo anterior, aí nesse mesmo exemplo, aliás, mas anteriormente, e eu vou colocar aqui o valor da área agora correto, 0,08 metros quadrados. Ele fala que a seção já existe, eu quero modificar, sim. Então agora eu consigo ver que isso foi modificado. E se eu rodar agora esse exemplo, quando eu venho aqui para ver os resultados, seja lá qual for esse resultado, agora no self-weight eu já tenho valores aqui, que foram calculados usando então o peso específico do material e a área da seção transversal. Multiplicando um pelo outro, ele consegue ter o valor da força por unidade de comprimento que ele vai considerar nesse carregamento distribuído. Muita gente prefere fazer isso de forma explícita, ou seja, não considerar o peso próprio e depois ele considera isso aplicando um carregamento distribuído associado ao peso próprio, porque existem outros pesos próprios além da estrutura, né, simplesmente. Mas é possível então fazer isso aqui no programa. Ainda com respeito a esse exemplo, nós já vimos anteriormente que quando eu peço para mostrar o valor dos resultados de momento torsor, a gente vê que sempre é igual a zero esse valor. Quando eu peço para ver o resultado, ele é igual a zero. Porque as forças que estão aplicadas nesse modelo não fazem com que apareça esse tipo de esforço interno. E por isso que eu não alterei, inclusive, o valor do momento de inércia à torção nesse exemplo. Por outro lado, alguém que esteja prestando mais atenção pode questionar por que foi aplicada, então, uma vinculação que impede essa rotação, que seria associada à rotação dessa barra em torno do eixo dela, sendo que não existe nenhuma força que faz ele girar em torno desse eixo. E, na verdade, ele foi colocado ele não foi colocado por acaso. Existe um motivo para a gente colocar isso, que é o seguinte:
Na verdade, o programa de grelhas, quando ele resolve o problema, ele monta um sistema de equações. E mesmo não existindo nenhuma força que faça essa barra girar nesse sentido, existem variáveis associadas a esse grau de liberdade ou a esse movimento nessa minha estrutura. E no caso, como não existe nenhuma força associada a ele, qualquer giro que você observe, tanto neste nó inicial quanto nesse nó final, acaba sendo solução do sistema. Então nós passamos a ter um sistema que tem não uma única solução, mas infinitas soluções. E aí a gente não tem métodos numéricos que consigam resolver um sistema dessa forma. Eu preciso que ele tenha uma solução única. Então, mesmo não tendo nenhum movimento que faça ela girar em torno desse eixo, eu preciso aplicar essa condição para que o sistema passe a ter uma solução única. Agora eu vou aproveitar esse mesmo exemplo e fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou aplicar nele um momento na extremidade final da barra que faça ela ter esse movimento. E aí eu vou ver que vai aparecer um esforço de torção nessa barra. Mas para isso eu vou voltar aqui na seção transversal e vou colocar um valor coerente de momento de inércia à torção para essa barra. Porque o valor que eu coloquei aqui, eu deixei o valor padrão, que é 1000. E a gente viu que a ordem de grandeza, que a gente está trabalhando em metros, é bem diferente para esse modelo aqui. Então eu vou aqui novamente redefinir essa seção, uso o mesmo nome, vou pôr aqui 1.067 e a menos 3, que é o momento de inércia flexão, e aqui o momento de inércia torção para essa estrutura, um valor aqui coerente seria 7.33 vezes 10 elevado a menos 4 metros a quarta. A área, vou voltar a pôr o valor que eu já tinha colocado anteriormente. Eu vou até colocar a altura aqui, que é 0.4, mas nós vamos ver posteriormente que essa altura ela só é considerada quando tem esforços devidos à temperatura. Ele só é considerado nesse modelo quando tem esses esforços. Então, aliás, efeitos, né, devido à temperatura. Então eu vou mudar aqui, mas isso não vai alterar o resultado por enquanto. Feito isso, eu vou voltar aqui nas minhas funcionalidades para aplicar força. Eu vou selecionar o carregamento concentrado. E aí eu quero aplicar nessa extremidade, que eu vou selecionar aqui em cima, onde já está aplicada a força vertical, eu quero aplicar um momento em torno do eixo X, e eu vou aplicar um momento que faça, eu olhando a seção da extremidade final até a extremidade inicial, eu quero um momento que faça ela girar em sentido horário. Então, observando a regra da mão direita, para eu fazer isso, eu preciso colocar aqui um valor de momento em torno do eixo X, um valor positivo. Vou colocar aqui um valor 5, tá? Lembrando que é quilonewtons metro unidade. E a hora que eu aplico essa força, desculpa, eu fiz ao contrário aqui. Positivo ele vai fazendo sentido anti-horário. Então, vou inclusive aqui então aproveitar a oportunidade para mostrar, olha, quando eu selecionei aqui do carregamento concentrado uma força que está aplicada em 3,0, que é a coordenada desse nó, ele me indica aqui a força que eu selecionei, que é esse momento aqui que está aplicado. No caso eu falei sentido horário e eu apliquei por equívoco no sentido anti-horário. Então eu posso, além de ver os valores aqui, eu posso deletar essa força. E aí novamente aqui eu volto, vou agora colocar o valor correto, que é menos 5, seleciono a extremidade que eu quero aplicar e aplico aqui o momento. Bom, agora se eu olhar então as forças que estão aplicadas aqui, no distribuído eu não tenho nada nesse modelo, mas no concentrado eu tenho duas forças aplicadas na posição x igual a 3, y igual a 0, que é referente à minha extremidade final da barra. Então eu tenho a força de menos 10 vertical e o momento aí concentrado aplicado na extremidade final da barra. Então agora no sentido horário, utilizando a regra da mão direita, olhando da extremidade final para o engaste da barra. Então valor menos 5 indicado aqui em vermelho. Vou pedir para processar esse modelo. Então tem o resultado agora, e aí se eu for olhar os resultados de momento torsor, se eu for no carregamento distribuído, eu continuo não tendo valor. Quer dizer, na verdade eu tenho um valor nulo, né? Ele não tem momento torsor nesse carregamento distribuído, mas no concentrado agora, como eu apliquei aquele momento concentrado,
Então agora eu consigo ver aqui que aparece o momento torsor, no caso constante, e negativo aqui nesse caso.